Muito bem, voltando novamente, estamos de volta com o download da notícia, segunda edição dessa segunda-feira. Hoje é dia 8 de dezembro, agora são 16 horas e 34 minutos. E agora nós vamos para o nosso quadro Coliseu da Guardiã, onde o nosso querido Donizete fará a entrevista com o vereador de São Bernardo do Campo, o Julinho Fusari, do Cidadania. Vinheta no ar, Coliseu da Guardiã. Muito bem, de volta, vamos então para o nosso quadro Coliseu. Eu chamo já para a nossa entrevista o meu colega Donizete, que daqui a pouco vem com curtas e picantes, recebendo então o vereador de São Bernardo, Julinho. Muito boa tarde, senhores, sejam bem-vindos. Boa tarde, Gil, obrigado mais uma vez por estar aqui, no Coliseu da Notícia. Para quem esse programa é feito? Principalmente para você, para que tenha boas informações, sempre procuramos trazer personalidades políticas em destaque nas suas respectivas cidades. Hoje recebendo o vereador Julinho Fusari, do Cidadania e líder do governo na Câmara Municipal da cidade. Boa tarde, Julinho, seja bem-vindo. Dê um alô para os nossos ouvintes. Boa tarde, Donizete, boa tarde, Gil. Quero aqui, antes de mais nada, agradecer pelo convite e à disposição de vocês e dos ouvintes aí. Boa. Julinho, você está no terceiro mandato? Quarto mandato. É tanto vereador com terceiro, quarto mandato que a gente... Você está no quarto mandato, se tornou líder do governo Marcelo Lima, você que é do Cidadania. Mas o Cidadania não está na base do prefeito, né? Tem 2 vereadores que, por exemplo, não votaram o orçamento, se abstiveram. Olha, Donizete, como é isso? Nós elegemos 5 vereadores. 3 dos 5 estão na base de sustentação do prefeito Marcelo Lima. Isso significa que o Cidadania está na base de sustentação do prefeito Marcelo Lima. Também, alguns meses atrás, o deputado federal do Cidadania esteve reunido com o prefeito de São Bernardo do Campo, ao qual ele disse que nunca o Cidadania fez nenhum tipo de obstáculo, muito pelo contrário, tem colaborado muito com o governo do prefeito Marcelo Lima. Então, agora é claro que o vereador ele tem o seu mandato, né? Se houve algum óbice ou se eles estavam desconfortáveis, votaram um orçamento, talvez o maior orçamento da história da cidade, que tem uma expectativa de gastar 27% desse orçamento com saúde, né? 25% com educação, um orçamento vultuoso que a gente espera aí que vai contribuir muito com a cidade. E eles se abstiveram na votação, que eu acho que até a abstenção é um voto ruim, porque todos tiveram bastante tempo de analisar a lei orçamentária da cidade, porque passa pela LDO, foi o ano inteiro debatendo isso, né? E ao final, na apresentação da peça, eu acho que você está pronto para poder declinar seu voto, ou favorável ou até contrário, né? Mas 2 vereadores preferiram se abster. E agora, assim, é claro que foi aprovado pela grande maioria esmagadora, mesmo porque nós esperamos aí que esta peça orçamentária possa aí continuar a transformação que a cidade vem passando. Você está no 4º mandato. Qual a diferença do Julinho de hoje para o Julinho de 4 mandatos atrás? Eu acredito que a experiência, né? Hoje a gente chega no objetivo encurtando o caminho. Sempre fui um estudioso, desde o dia que cheguei, do regimento interno da lei orgânica municipal da nossa cidade. Inclusive, aliás, parece que tem vereador que não lê o regimento interno ainda, né? Que dirá a lei orgânica. Mas eu sempre fui um estudioso. Se você acompanha lá os trabalhos, você sabe disso. Algumas, inclusive pude colaborar com algumas mudanças, tanto do regimento quanto a lei orgânica do nosso município, atualizar elas. Eu acho isso importante também. Eu acredito que o dia a dia, né? Você conhecendo
o comportamento dos parlamentares, o comportamento de uma casa legislativa, o amadurecimento, você podendo dar voz a todos, independente de que lado eles estejam militando, porque quando você dá voz a todos, dá voz à sociedade na sua amplitude. Eu acho que ao longo desses 4 mandatos é um Julinho muito mais maduro, muito mais preparado, e isso tem se mostrado no dia a dia, né, com a aprovação de projetos, com o nosso trabalho que tem sido efetivado lá na Câmara Municipal. Destaque 5 projetos ao longo da sua carreira. Da sua carreira. 5, Donizete? Eu tô pedindo 5. De alguns. É mais fácil para o vereador. Eu sei que deve ter até mais, né? Mas Não, é porque o Donizete sabe, por isso que ele falou 5 para me colocar na saia justa mesmo. Seguramente, talvez eu seja um dos parlamentares da história de São Bernardo do Campo que tem o maior número de leis, né, que aí já não são mais nem projetos, leis aprovadas e sancionadas na Câmara Municipal. E além disso, leis que têm impactado a vida das pessoas. É difícil a gente apontar para porque cada lei, ela representa um filho, porque ela é idealizada, depois ela é confeccionada, e aí ela tramita, e muitas aguardam muitos anos para poder ser aprovada e sancionada. Porque você precisa de um ambiente favorável para que a gente possa aprovar essa lei. Eu vou citar uma agora, por exemplo, uma recente, que obriga a Sabesp a colocar eliminador de ar na entrada dos cavaletes. Sim. Né? Esta lei estava tramitando desde 2017. Olha que coisa. E nós só conseguimos ambiente favorável este ano para aprovação, e foi sancionada, e nessa sexta-feira que passou agora foi regulamentada pelo prefeito, né? E depois da aprovação da nossa lei em São Bernardo do Campo, mais de 20 cidades, representadas por diversos vereadores das mais diferentes siglas, inclusive de outros estados. De outros estados até, me procuraram pedindo o projeto para poder apresentar nas suas respectivas cidades. Sim. Quão gratificante é esse trabalho. E que vem para fazer o quê? Justiça, né? A justiça ao consumidor. Porque o cara que contrata ali o serviço da Sabesp, ele contrata esse saneamento, que é o quê? Água e esgoto. Ele não quer pagar por ar. Então, é uma lei que agora acaba de ser regulamentada pelo prefeito, e espero que se torne uma lei para todo o estado, para todo o território nacional. Vários municípios estão seguindo essa linha. Guarulhos há pouco fez. Eu disse, 20 e poucos vereadores de outras cidades pediram o meu projeto. Exatamente. Guarulhos, a semana passada, inclusive notificou a Sabesp para uma reunião para esclarecer sobre isso, porque eles também querem fazer isso lá em Guarulhos. E o quão gratificante é? A nossa lei diz o seguinte: para novas instalações, já tem que instalar com eliminador de ar. E nos locais onde está comprovado que tem a passagem do ar, que eles sejam obrigados a colocar o eliminador. Ora, isso já é direito do consumidor. E que nós vamos colocar em prática através de lei. Perfeito. Então, é gratificante ver uma lei que tramitou tanto tempo, um filho tão esperado, poder, aí, enfim, ser aprovado, sancionado e agora dar frutos. Mas aqui eu podia citar inúmeras leis. Você sabe que a questão do transtorno do espectro autista é algo que me acompanha há muito tempo. Sim. Né? Há mais de 10 anos, por conta de um diagnóstico de neurodivergência do meu filho. E eu tive a felicidade também de primeiro aprovar o símbolo do autismo na placa de atendimento preferencial em São Bernardo do Campo. Meses depois, aproximadamente uns 6 meses depois, na época, o deputado federal Roberto Freire, que era o presidente do PPS na época, né? Ele me pede a lei porque ele estava junto com o governador na época, Márcio França. É enviado para ele a lei e o Márcio França, por decreto, faz essa lei municipal nossa se tornar uma lei estadual. E hoje é uma lei federal. Mas faltava algo, porque tinha lá o símbolo de atendimento preferencial, as pessoas pouco sabiam o que era aquele símbolo, né? E muitas vezes a mãe atípica estava na fila de atendimento preferencial e tinha que prestar esclarecimento na hora para o atendente o que ela estava fazendo naquela fila. Uma mãe jovem, né? E o que é que você está fazendo aqui? A criança, às vezes, ela acompanhada de TDAH, hiperativa, e a criança não para, e aquela coisa toda. E aí, de uma leitura de um artigo onde era utilizado os cordões girassóis para identificar deficiências ocultas dentro dos aeroportos da Europa, principalmente na Inglaterra, surgiu, poxa, se dá certo no aeroporto, por que não dá certo no cotidiano, no dia a dia? Surgiu
a ideia de apresentar um projeto de lei para poder o cordão girassol como instrumento identificador das deficiências ocultas, no caso também o autista. Apresentamos, no primeiro momento foi motivo de chacota por alguns, que desconheciam a causa, eu não recrimino, mas nós compramos a briga, conseguimos a aprovação, sancionar a lei, começamos a divulgar maciçamente a lei, e as cidades começaram a pedir. E começou, porque as famílias passaram a ter coragem, a voltar de socializar. Sim. Porque antes ia para um shopping, o filho tinha um comportamento atípico, as pessoas, um filho de 3, 4 anos, se jogava no chão, estava em crise, chorando, as pessoas julgavam o comportamento daquela criança. E dos pais também, E dos pais. se eles não soubessem educar. Exato. Com um simples cordãozinho, o cordão da inclusão, passou a mudar esta relação. As pessoas passaram a ofertar ajuda, porque passaram a ter empatia por conta daquele comportamento atípico. E esta lei, que surgiu também através do nosso mandato na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, hoje é uma lei para todo o território nacional. Assim como o assento prioritário no transporte público, o estacionamento prioritário, são todas leis que surgiram do nosso mandato. Mais uma que eu espero que também se torne lei para todo o território nacional, que nós aprovamos este ano na Câmara Municipal, que é a lei que proíbe sinais sonoros nas escolas públicas e privadas. Sim. Nós convivemos com isso, mas a cada 7 autistas, um tem sensibilidade auditiva. Aquele sinal é perturbador para quem não tem. E para quem tem, imagina o que é, né? Então, nós aprovamos em São Bernardo do Campo, as escolas não têm mais aquelas sirenes, foi substituído por sinais musicais e a gente vê a inclusão acontecendo no ambiente escolar. Então, outro projeto que está isso que você falou é gratificante. E aí eu vou sair da esfera do TEA para poder falar do último, que você falou 5, mas eu poderia falar aqui pelo menos uns 20, mas vou falar 5 de um quinto que é deste ano também, que coloca São Bernardo como a primeira cidade da região metropolitana, tá, a dar o bolsa auxílio ao jovem do tiro de guerra. Também fui proponente dessa lei, o prefeito a envia para a Câmara Municipal através do pedido nosso, o qual eu fui proponente, porque o jovem atirador, o jovem que está lá no tiro de guerra, não todos, mas parte desses jovens também vem da periferia. E quando ele está no tiro de guerra, ele tem dificuldade em ingressar no seu primeiro emprego. E aí ele precisa ir de barba feita, coturno engraxado, cabelo cortado, né? E farda impecável. Está em idade para conseguir o primeiro emprego, ajudar dentro de casa e não tem condições. E acaba tendo um custo ainda. Então, a gente dar esse auxílio para esse jovem, para poder custear isso pelo menos, né? É o mínimo que o município pode fazer. Nós conseguimos aí, junto com o prefeito, além da reforma do tiro de guerra, também a aprovação dessa lei, a primeira cidade da região metropolitana em fazer. De 50 e tantos anos vai ser reformado o tiro de guerra. E agora acabou de ser regulamentada a lei, que também é uma lei que eu fui proponente em São Bernardo agora, foi essa semana agora, sexta-feira, ela foi regulamentada, que é a lei que dá gratuidade para as pessoas PCDs a utilizarem os parques da nossa cidade, os parques temáticos, de forma gratuita, que é o Parque Estoril e também o Parque Cidade das Crianças, que é um símbolo da nossa cidade. Né? Permite uma pergunta, Donizete. Vereador, o senhor, pelo balanço dos trabalhos, a gente percebe que por ter sido um ano atípico em São Bernardo, por tanta coisa que aconteceu politicamente falando nesse cenário, vocês não pararam de trabalhar, vocês não se abalaram com o que acontecia politicamente com o prefeito, aquela coisa toda. E durante o ano parece que não houve absolutamente nenhuma interrupção em todos os projetos, trabalhos, aprovações. Quer dizer, lá seguiu normalmente, independente do que se apurava, vocês não se abalaram, vocês continuaram com o trabalho de vocês. Mas conta um pouquinho pra gente como é que foi esse período, que foi um período um pouco tenso. O Donizete disse há pouco, dos meus 4 mandatos na Câmara Municipal. Isso é a importância da maturidade, né, de você poder saber encurtar os caminhos, saber da sua responsabilidade para com uma cidade do tamanho de São Bernardo e das suas complexidades. O que cabe à justiça, cabe à justiça. O que nós não poderíamos naquele momento é paralisar de forma alguma os serviços públicos. Transformar aquilo ali numa disputa eleitoral fora de hora.
E nós tivemos essa responsabilidade. Nós abrimos o diálogo com todas as frentes, mostramos a seriedade que o caso requer e conseguimos dar continuidade na condução dos trabalhos para não precarizar o serviço público, né? E nós conseguimos isso. Não deu resultado, né? O resultado foi demonstrado. Mas é importante dizer que o porquê da experiência. Porque se nós aqui recordarmos, a cidade passou por algo parecido também com os 2 últimos prefeitos. Sim. Né? Sim. Nós tivemos com o ex-prefeito do PT, Luiz Marinho, secretários afastados, mandado de prisão contra a ex-secretária de Educação. Nós tivemos várias situações. Contra o ex-prefeito Orlando Morando, também não foi diferente. Nós tivemos a Operação Prato Feito, nós tivemos secretário que chegou a ser condenado em 2 instâncias, depois absolvido em 3ª instância. Nós tivemos secretário que foi afastado, né? E nós tivemos denúncias que chegaram até o prefeito colocando ele como líder de Ocrim. Então, assim, essa experiência toda nos deu a condição e a sabedoria de entender que a cidade precisava continuar. Acho que mais do que liderança, né, Donizete, é o posicionamento de veteranos que conseguiram, junto àqueles que chegaram neste momento, ou pouco menos tempo, de colocar a famosa bola no chão e cadenciar o jogo, né? Porque não só a experiência, como também o comando. Isso é importante, né? Porque vocês conseguiram, dentro do grupo que vocês reuniram lá, comandar isso, e organizar, e segurar. Porque o que cabe à justiça, como o senhor muito bem disse, cabe à justiça. Vocês não iam embolar tudo e aproveitar o momento para uma janela política. Então, parabéns aos líderes deste comando, que eu sei que o senhor faz parte, e da colaboração de todos, né, Donizete? Porque se não tivesse colaboração da grande maioria, sim, não ia adiantar. Não ia adiantar. E vamos a 2026, estamos na véspera de ano eleitoral. Eu queria saber como você vê o cenário nacional e estadual. E, já emendo é um combo de perguntas aqui, né? Teremos Julinho Fusari, São Bernardo terá Julinho Fusari nas urnas em 26? Vamos começar pelo cenário. Por partes. Por partes. Por partes. Como dizia o Jack Stripador. Eu gostaria de um país menos polarizado, que nós pudéssemos discutir menos ideologias e discutíssemos mais políticas públicas. Porque é isso, de fato, que impacta a vida das pessoas que estão lá na ponta. Você pode ter um caminho pela esquerda, o outro ter o caminho pela direita, mas o objetivo tem que ser o mesmo, né? Que é promover o bem comum, que é desenvolver o Estado, que é desenvolver o país, gerar emprego, gerar renda, né? Um país tão rico como o nosso, em grandezas naturais, não pode passar pelo que vem passando, né? Então, essa polarização tem que acabar. E a gente vê no campo da direita, né, se fragmentando, porque a gente não vê eles conversarem, terem um projeto realmente para colocar em prática aquilo que o centro-direita entende que é melhor para o país e ao qual eu registro que eu corroboro, que é a gente poder ter uma economia mais livre, um mercado livre, né? Mas a gente vê que existe, na verdade, interesses pessoais que são colocados acima do interesse coletivo, né? Que é interesse de grupo. E isso dá aí uma vantagem para a esquerda, que hoje governa, ou centro-esquerda, que a minha filha mesmo fala, ela é bem mais jovem, que só tem 18 anos, ela fala que no Brasil não tem esquerda. Bem... e eles avançarem, né, com o candidato deles à reeleição. Na esfera estadual, a gente vai ter que ver o que realmente vai se colocar na esfera nacional. Na esfera estadual, mesmo com alguns erros, que aí não é porque eu apoiei, não é porque que eu defendo, não é porque eu entendo que é o melhor para o estado de São Paulo, o nosso governador Tarcísio de Freitas, eu também não pontuo que há erros. Há erros e precisam ser sanados e precisam ser melhorados, né?
mas eu acredito que se ele se manter como candidato à reeleição, talvez seja uma eleição mais tranquila, né? Apesar que tudo muda, né? A política são como as nuvens, né? Então, você olha aqui, tá de Ventou. O cenário que a gente vislumbra hoje não é o mesmo daqui a alguns dias, se algo novo acontecer. Agora, não é show do milhão, mas a pergunta de $1 milhão. De dólares, Teremos Julinho Fusari nas urnas em 26? Olha, Donizete, eu disputei as 2 últimas eleições para deputado estadual. Eu, na primeira que disputei, a esposa do prefeito, com toda a máquina, com toda a estrutura, ela faz 40 e poucos mil votos na cidade e eu faço quase 30, sozinho, só com o meu gabinete. Eu ganho dela naquela eleição em 3 bairros em São Bernardo do Campo. Isso demonstra o quanto que a população tem referendado o nosso trabalho. Depois, na última eleição para deputado, me faltou aí 9 mil votos para poder vencer as eleições. Hoje sou suplente na Assembleia, até porque o deputado eleito, foram 2 deputados eleitos pelo meu partido, um deles, o Elinho Zanata, ele virou prefeito. Né? Claro que hoje nós temos um grau de conhecimento muito maior em São Bernardo do Campo. Estou no meu melhor momento político, muito mais maduro, muito mais pronto. A população tem reconhecido isso. Por onde a gente anda nas ruas da cidade, nos bairros da cidade, a gente é cobrado para poder estar nas urnas no ano que vem. Mas eu tenho um entendimento também que a maturidade me deu, o tempo me deu. Hoje eu pertenço a um grupo político, né? Um grupo que hoje governa a cidade. E eu acredito que no início do ano que vem a decisão será tomada. Mas seguramente eu sou um dos players que está nessa discussão, até por conta do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Acredito que os nossos números, em qualquer pesquisa que você fizer em São Bernardo do Campo e no Grande ABC, nós vamos aparecer bem pontuado. Então, a decisão, acredito que fica para o começo do ano que vem. De qualquer forma, o grupo pode contar com o apoio do vereador, porque o senhor já deixou claro que o senhor joga pelo time. Sim. Então, se precisar, tá aí. É muito importante isso, é bem importante. Esses dias eu ouvi uma questão remontando, o pessoal fazendo uma comparação sua, remontando ao saudoso vereador Lenildo Madalena, que lia os projetos e tal. Aí uma pessoa de destaque na cidade. Eu comparo, nos últimos tempos, Julinho Fusari ao Lenildo Madalena. Lê os projetos, está preparado. Lenildo Madalena foi vereador por mais de 40 anos. E foi uma coisa que o pessoal esquece, quando houve a derrubada de João Goulart e o Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara, assumiu, ele foi assessor do presidente da República por 15 dias. 15 dias, mas foi assessor do presidente da República. Como que é essa comparação para você? Lenildo, que eu chamava de Papa, né? Era o Papa. É um ícone, né? É um ícone. É tão importante que o Lenildo já partiu, já se foi, e nós estamos aqui e a história falando dele e a história dele continua. Para mim é gratificante, né? Poder ser comparado com um ícone da política são bernardense, que tanto contribuiu com o parlamento, tanto contribuiu com a nossa cidade. Espero continuar fazendo jus a essa comparação, né? Continuo me preparando, lendo, trabalhando, para que a gente possa aí chegar ao fim da nossa jornada sendo lembrado pelas pessoas que aqui estiverem, né, em outros locais estiverem, com a mesma importância que o Lenildo é lembrado hoje. Então, para mim, é muito gratificante essa comparação. E como é ser líder? Instantinho só, eu já passo. Eu sou fominha, né? Só aquele garoto que era o dono da bola. Da bola, né? Ele ia embora. Se não jogasse, ninguém jogava. O jogo. Como que é o dia a dia, não o dia a dia, mas nos dias de sessões na Câmara? O dia da sessão é só ratificar. Mas como que é o trabalho do líder de governo com cabeças tão diferentes e vereadores tão neófitos, sem conhecer, sequer ler no regimento interno, mostram isso no dia a dia, como depois, toda terça tem reunião de bancada, e como se dá o desenrolar disso até chegar na quarta? Qual é a sua função nesse... Porque você tem conseguido um milagre ali.
Os projetos do governo, 99,99 têm sido aprovados por acordo, né? Acordo, unanimidade, né? Isso é gratificante. Não é fácil, Donizete. Às vezes as pessoas olham e vê às vezes a sessão suspensa, ou o pessoal não está trabalhando, mas ela não vê o trabalho que está ocorrendo ali de convencimento, de mostrar para as pessoas, para os outros vereadores, o quão importante é aquele projeto, o que vem a impactar de forma positiva a população da nossa cidade. Esse sucesso, né, em São Bernardo do Campo, nós batemos um recorde esse ano. Nunca na história de São Bernardo do Campo, em um ano, se aprovou tanto projeto do Poder Executivo. Olha, entramos para a história. Uhum. E talvez nunca se aprovou com tanta unanimidade. Então, assim, para mim é gratificante por estar liderando o processo. Mas também há uma parcela aí do governo, do prefeito, que nos dá a liberdade de poder dialogar com todas as frentes. Seja a frente da esquerda, da direita, do centro, para que a gente possa construir um consenso. Às vezes uma palavra que está aí no projeto incomoda A, que incomoda B, e a gente consegue ali, sem fugir do objetivo, fazer uma construção para que todos se sintam confortáveis em aprovar o projeto. Então, este diálogo, é claro que isso demanda mais diálogo, mais tempo, mas a gente tem conseguido êxito. E para mim é gratificante poder ser o pivô dessa construção, a construção desta unidade. É fácil? Você acompanha, sabe que não. Uhum. E às vezes a gente tem que ter um entendimento que também os parlamentares, eles têm algumas questões que são do foro íntimo deles, né? Que eles representam uma parcela da sociedade que esperam que eles venham debater algumas questões aí no âmbito de valores, disso, daquilo, e nós temos que abrir espaço para isso, né? De uma forma democrática, fazer com que o debate ocorra, às vezes um pouquinho mais acalorado, mas a gente busca o equilíbrio aqui para que eles entendam que a gente também tem que passar uma imagem positiva para quem está do lado de fora. Eu acredito que a gente vem tendo êxito nesse trabalho. Bom, eu acho que o resultado, né, Donizete, vereador Juninho, pelo que o senhor disse, pelas aprovações, pela grandiosidade de números de projetos aprovados e todos unânimes, é porque um trabalho de bastidor é feito antes de chegar na sessão. Um trabalho de convencimento, de explicar o que é o projeto, como o senhor disse, uma palavrinha aqui, outra ali. Quando chega na sessão já está tudo resolvido praticamente. E é só uma parte burocrática mesmo. E às vezes até na sessão mesmo. Muitas das dúvidas são retiradas ali na sessão. Então você tem um governo no diálogo, você... Tem diálogo, né? Você liga para o secretário, se necessário for, ele vem. Se necessário for, a gente... Olha, quantos projetos nós emendamos ali, o Legislativo emendou, né? Melhorando, aprimorando o projeto que veio do Executivo, sem óbice algum. Então não tem vaidade, é um governo que não tem vaidade. Né? O diálogo existe. E quando a gente fala de projeto, não é projeto qualquer. São projetos que têm transformado a nossa cidade. Né? Seja na área da educação, como o Conecta. Que copiados, né? São projetos copiados por outros municípios. Então... Bom, agora são 17h03. Donizete, vereador Julinho, vamos para as considerações finais. Aproveita que nós estamos há 2 semanas do Natal, hein? Calma, que eu tenho Você tem mais 2 perguntas? Então faz e já vai pensando na sua mensagem, porque nós estamos há 2 semanas do Natal já, hein? Aproveita os canais aqui. Julinho, como que é? Lá nós temos representantes da direita, ferrenho, e da esquerda. Como que é o embate ideológico, as pautas ideológicas? Até o vereador Renan Queiroz se estressou meio na última reunião de bancada, dizendo que essas pautas não levam nada ao bem da cidade. Como é esse desenrolar das coisas? Eu entendo o vereador Renan, ele tecer essas críticas, mas eu entendo também os vereadores que estão no campo da esquerda e os outros que estão no campo da extrema-direita, da necessidade deles
pautarem essas questões ideológicas e defenderem na tribuna da Câmara. Porque eles estão representando parcela da sociedade que quer ver essa discussão, que quer que isto ocorra ainda. Mas isso não pode ser prioridade. Isso não pode tomar todo o tempo dos vereadores. Porque nós temos que produzir para todos, né? Então, eu acredito que há tempo para tudo. A gente tem deixado o tempo para que essas discussões possam ser feitas, para que os vereadores possam avançar nessas discussões, representando aqueles que os elegeram, mas sem abrir mão das discussões para a aprovação de projetos que vão promover o bem comum das pessoas em São Bernardo do Campo. O senhor vai completar nessas, se não for eleito, deputado, o senhor vai completar, se for candidato, né, e for eleito, o senhor vai completar neste mandato 16 anos de Câmara Municipal. Qual o seu grande legado disso tudo? Essa é uma pergunta difícil, que talvez eu não esteja pronto ainda para responder, porque sempre surge algo novo e a gente tem sempre produzido cada vez mais. Mas hoje, se eu pudesse falar algo que me deixa muito feliz e que talvez é um legado que fique e que eu possa ser lembrado por ter contribuído, ter sido tornado a cidade pioneira na inclusão da pessoa autista. Para mim é gratificante, Donizete, porque quando eu descubro o diagnóstico do meu garoto, há 10, 11 anos atrás, nada se falava sobre neurodivergência. E eu sei quantas famílias elas eram negligenciadas pelo Estado, eu sei o quanto de sofrimento havia e ainda há muito a se avançar. Principalmente na educação, né? Na inclusão. Na educação, na saúde, né? Na relação, em tudo. E era uma bandeira, hoje, falar do transtorno espectro autista, alguns dizem virou moda, né? Então é mais fácil, e eu prefiro assim. Sim. Eu prefiro assim, sim, né? Sem preconceitos, né? Sem tabus. Mas na época, ninguém falava, então é como se eu estivesse falando de algo que ninguém sabia o que era. Então foi desbravador para mim poder avançar nessas pautas. E depois ver tudo aquilo que nasceu de dentro de um gabinete, impactar a vidas de toda uma nação, sabe? É gratificante. Você imagina eu, às vezes, assistindo as redes de TV nacional, né? E eu vejo lá as pessoas serem entrevistadas, participando de um programa de TV com um cordão girassol. Eu indo para outros estados e vendo as crianças andando com um cordão girassol. Hoje, a gente nota isso no metrô, nota em todos os transportes, muita gente andando. Parece que sempre existiu. Sempre mas eles eram os invisíveis. Não, eu digo cordão, parece que sempre existiu, então, sempre teve. Mas até, imagina, 10 anos atrás, O presidente Lula acaba vetando essa questão. Como o senhor analisa isso? O senhor que estudou esse veto dele? Falta de conhecimento, de empatia. Faltou alguém, porque muitas vezes também é mal assessorado. Olha, não poderia ser feito assim, tinha que fazer. Tecnicamente, tudo se explica. Mas o impacto disso? E principalmente quando a gente fala que é um governo que se preocupa com aquele menos favorecido. Uma inclusão social, né? Porque, olha só, fornecer o cordão girassol pelo SUS, nós íamos mudar, primeiro, acabar com aqueles desavisados ou oportunistas que compram um cordão desse numa barraquinha e acabam utilizando de forma inadequada, inapropriada, e a gente, né, porque só poderia ser utilizado aquele que recebesse esse cordão pelo SUS. Nós poderíamos ter nesse cordão um QR Code. Sim. Que se uma criança, um jovem, um adulto neurodivergente ou com uma deficiência oculta passar mal no metrô, no terminal, alguma coisa, com o celular, o QR Code ali, você vai saber quem é, onde mora, todos os dados daquela pessoa. Olha a importância de um simples cordão. Então, eu acho que nós perdemos nesse momento, mas dá tempo de consertar, espero que o Congresso conserte e depois o presidente reavalie essa posição dele. Vereador, 17 horas e 10 minutos.
Vamos para as considerações, mensagem de Natal. Julinho, o que nós não esquecemos de perguntar, o que você quer deixar? Quero deixar só o registro do meu agradecimento. Agradecer vocês, agradecer toda a imprensa, que sempre tem dado ampla cobertura ao nosso trabalho. Em especial, a cidade de São Bernardo do Campo, que sempre tem me dado votações expressivas, sempre nas ruas da cidade, mesmo nos momentos mais difíceis que a política nacional e os políticos atravessam, sempre fui referendado o meu trabalho nas ruas. Então, primeiro, agradecer à população de São Bernardo do Campo e deixar um recado para todos. Tenho certeza que São Bernardo do Campo vai ver uma cidade transformada nos próximos anos. Quem quer encontrar o Julinho Fusari? Muita coisa boa para acontecer na nossa cidade ainda. O orçamento do ano que vem é o maior orçamento da história de São Bernardo do Campo. Tem muita entrega, muita realização. E eu tenho certeza que, através do prefeito Marcelo Lima, com este governo que está lá, com esta Câmara Municipal, tem muita coisa boa para acontecer. Quem quiser buscar o Julinho Fusari, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, vai lá no Instagram, julinho.fusari, e vai lá, localiza a gente e começa a seguir o nosso trabalho. Deixa uma mensagem de Natal aí, já estamos há poucos dias, já estamos no final do ano, um ano que voou, com expectativas e tudo. Deixa uma mensagem aí para os ouvintes e telespectadores da Guardiã. Feliz Natal a todos, né? A todos vocês também, que o Menino Jesus possa se fazer presente em todos os lares e que 2026 seja um ano transformador na vida de todos. Muito obrigado, vereador. Obrigado. Sucesso para o senhor. E pela quantidade de votos que tem prefeito no interior que não conseguiu nem metade do que ele conseguiu de votos. Parabéns. Parabéns. Eu só queria completar aqui aquilo que ele falou, que a pessoa às vezes não tem conhecimento. Uma frase que eu uso sempre: contra a ignorância, estudo. Estudo, livro, tal, tem até o Google, você que gosta do Google, você encontra lá. Tá aí. Contra a ignorância, pesquise, estude. Então tá bom. Vereador, muito obrigado. Donizete, daqui a pouquinho você volta com curtas e picantes, tá bom? Tá bom. Obrigado, pessoal. E você que está nos acompanhando, agora em São Paulo são 17 horas e 11 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltaremos já já com a segunda parte aí do download da notícia, segunda edição. Música e informação na palma da sua mão. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.